Meus irmãos, vamos gritar aleluia. Nós vencemos. A Frelimo está mal. A Frelimo está completamente perdida. Todos aqueles que são considerados parceiros estratégicos do regime Frelimo e do governo da Frelimo estão neste momento meio que a dar as costas ao partido Frelimo. E inclusive a comunidade internacional já começa a fazer pressão para o regime e o governo do dia para que esse mesmo governo responda o porquê de estar a usar agressividade, violência para conter manifestantes pacíficos. Os observadores eleitorais da União Europeia estiveram no Parlamento Europeu, quero eu acreditar, e disseram que eles exigem que o governo do dia pare de usar a violência para poder oprimir os manifestantes pacíficos. E não só, os outros irmãos de outras nações estão a dizer: governo de Moçambique, nós queremos que vocês respondam o porquê de vocês terem atropelado aquela cidadã que simplesmente estava na via. E sabe o que saiu de comunicado? Saiu uma coisa que dizia o seguinte: nós sentimos muito pelo que aconteceu com aquela moça que estava na via sem observar as regras de trânsito e que teria sido acidentalmente atropelada. Mas o vídeo que nós temos é um vídeo que mostra que o atropelo àquela cidadã foi uma coisa propositada, onde a pessoa que estava a conduzir aquele tanque blindado veio embalado a uma velocidade de rebentar qualquer alma. E hoje o partido Frelimo está a ver cada um dos seus parceiros estratégicos a abandonar. Agora, o que vai ser do Conselho Constitucional? Como é que o Conselho Constitucional vai aprovar os resultados? Será que vai aprovar olhando para nós, o povo, ou vai olhar para aqueles que são a elite? Porque segundo como ele disse, o Conselho Constitucional está a ser ameaçado. Agora, no vídeo de hoje, você vai ver e ouvir aquilo que está a acontecer internacionalmente, porque a União Europeia já está a dizer: nós temos que olhar para Moçambique e fazermos alguma coisa. No Parlamento Europeu se discutiu o assunto. É sobre isso que a malta vai falar no vídeo de hoje. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E sobre a exposição destes assuntos para fora de Moçambique, eu tenho este canal no qual falo inglês. Tenho 2 vídeos até aqui gravados, de tantos que ainda de gravar em inglês, a explicar o que está acontecendo aqui em Moçambique. Então, faz assim, clica no primeiro link da descrição para poder assistir ao vídeo e poder fazer com que este assunto aqui viralize, com vista que os manos de lá fora escutem e que vejam aquilo que está acontecendo aqui na nossa pátria, porque internamente os órgãos de comunicação social, meus irmãos, não estão a fazer trabalho como deve ser. Estão simplesmente a seguir as ditas ordens superiores. E sobre ordens superiores tem uma matéria muito bem quente que vai estrear daqui a pouco. Então, faz isso e assista com a VPN ligada para poder ajudar na questão da expansão nos territórios certos. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos continuar. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Irmãos, o processo eleitoral aqui em Moçambique não correu de maneira prevista. Nós havíamos previsto, enquanto moçambicanos, que nós fôssemos realizar este processo de uma maneira limpa, justa, livre e transparente. E isto não chegou a acontecer. Por quê? Houve pessoas que tiveram interesses nisto. E os interesses dessas pessoas consistiram no seguinte: pegar aquilo que nós tivéssemos colocado como verdade eleitoral e montarem uma mentira eleitoral. Os europeus, esses observadores da União Europeia, teriam recomendado à Comissão Nacional de Eleições a que disponibilizasse nos seus sites os dados desagregados, para que, através disso, fosse fácil a questão do controle do processo eleitoral. O que a Comissão Nacional de Eleições fez? Não fez nada. Simplesmente ficou em silêncio. Sabe por quê? Porque eles não têm editais, não têm atas originais. O que eles têm é coisa fabricada. E, provavelmente, essa coisa fabricada deve não existir em documento. Deve ter sido uma coisa da cabeça de alguém naquele processo de avança, custa o que custar, avança. Nós temos que ir na tentativa de se pensar que iam conseguir controlar este processo todo. Mas, manos, o regime não estava atento. O regime ficou obsoleto e o povo moçambicano ficou mais atento e avançou nas estratégias. O Partido Podemos conseguiu colocar as mãos nos editais originais e nas atas originais. E isso foi submetido ao Conselho Constitucional. Então, era suposto que o Conselho Constitucional, pelo menos nos circuitos de conversa, que o Conselho Constitucional aprovasse, ou seja, dissesse alguma coisa com relação ao processo eleitoral no dia 25 de novembro. Mas
Isso acabou sendo adiado para uma outra data do futuro, que é 2 dias antes do dia 25, ou seja, iam precisar de 28 dias a partir daquela data, isto é, até o dia 23 de dezembro de 2024, para poderem dizer quem que teria vencido e quem que teria perdido. Nessa ordem de ideia, as manifestações não param, continuam. Então, o Conselho Constitucional veio nos dizer: povo, nós estamos a ser pressionados, estamos a ser ameaçados. Isto aqui não é uma coisa boa. Mas, antes disso, nós tivemos notícia que deu conta de que, ou seja, nós temos uma notícia que dá conta de que a senhora Ribeiro se reúne de maneira, ou tem se reunido de maneira regular com o senhor Nunes. O que eles tratam não se sabe. E essas reuniões estariam, de certa forma, a incomodar os juízes conselheiros, outros que, inclusive, dizem que devem ser anuladas as eleições, mas não estão criadas para anulidade estas eleições, digo condições neste caso. Não são criadas as condições para anulidade deste processo. Por quê? Deverão provar com A mais B que aquilo que o Podemos apresentou não faz sentido, não é original, não é digno de confiança, e sustentarem isso com bases legais, não de maneira sumária. Deverão ser profundos. E uma vez as decisões do Conselho Constitucional não serem recorríveis, eles deverão fazer isto com muito zelo, amor e dedicação. Então, o que acontece? Os europeus notaram que alguma coisa errada está a acontecer em Moçambique e disseram: nós saímos de Moçambique, mas nós vamos sentar no parlamento e vamos recomendar alguma coisa com vista que vocês façam, vamos lá, o justo. E escuta aqui esta senhora que é a representante da observação eleitoral europeia aqui em Moçambique. Escuta aqui o que ela disse. Como chefa da Missão de Observação Eleitoral para Moçambique, considero fundamental que o resultado das eleições do 9 de outubro seja reflexo da vontade expressa nas urnas. Embora a campanha e o dia eleitoral tenham decorrido de forma relativamente pacífica, as irregularidades observadas pela nossa missão tornaram-se catalisadores da violência que o país tem vivido nas últimas semanas, como resultado trágico de pelo menos 50 mortes. Infelizmente, o anúncio de resultados preliminares pela CNI não dissipou as nossas preocupações. A fim de assegurar a integridade e transparência no processo eleitoral, devolver a confiança dos moçambicanos nas instituições públicas e reduzir as tensões públicas no país, instamos o Conselho Constitucional a analisar os recursos apresentados. 2. Pedimos à CNI a publicação de resultados desagregados por mesas de voto. E 3. Reclamamos que o exercício do direito à manifestação pacífica seja respeitado, que o uso excessivo da força seja evitado e que todas as partes se abstenham de usar retórica inflamatória. Finalmente, considero essencial que as autoridades investiguem e levem perante a justiça os responsáveis pelos assassinatos de Albino Dias e Paulo Guambe. Muito obrigada. Então, não foi só isso que se disse. Os eurodeputados, como se diz no caso, eles recomendaram uma forte olhada para a questão de Moçambique, com o objetivo de se acabar com esta tensão que aqui existe. Conforme você consegue ver, estas coisas aqui já estão a ocorrer o mundo do jeito certo, na velocidade certa, e, manos, vai tardar, eu não nego, mas a verdade eleitoral há de aparecer. E até aqui as festividades estão canceladas. Por quê? Porque entende-se que existe uma grande chance de que seja chancelada a vitória da Frelimo pelo Conselho Constitucional, do jeito como veio da Comissão Nacional de Eleições. Só que se a Frelimo fizer isso, não vão conseguir governar absolutamente ninguém. Eu já fiz um vídeo a explicar que Daniel Chapo, se isto acontecer, ele não vai conseguir governar a ninguém. E se ele insistir em governar, o povo vai resistir. Se resistir o povo, aí já vai ter que se usar a força para que ele possa conseguir governar. E ele vai ter o pior momento da sua vida. E isto tudo aqui está a acontecer porque aqueles que são os interessados neste processo, aqueles que são os ditos superiores, os ditos elite e tal, têm interesses comerciais baseados em negócios não organizados. E isto é extremamente preocupante de tal maneira que eles não querem sair. De tudo vão fazer para poderem resistir, conforme disse Venâncio Mondlane. Mas nós também vamos de tudo fazer para podermos resistir. E a nossa resistência é simplesmente dizer: não aceitamos isto, não queremos, não vos queremos, nós queremos isto. E nós é que fazemos o país andar.
Tá, razão pela qual, quando tu pobre que trabalhas para o Estado, para o setor privado e tantas outras coisinhas, negas de ir trabalhar, ele, um rico, milionário, bilionário que tem as empresas, que gera aquelas empresas, reclama e diz, estás a me matar a fome, eu tenho imposições aqui, eu tenho contas a pagar. Por que que eles dizem isso? Exatamente porque nós pobres, desgraçados, mendigos, vândalos, marginais, é que fazemos com que esta economia funcione. Então, para nós mostrarmos que nós é que somos os poderosos aqui, temos que usar aquilo que a lei preconiza, aquilo que a lei diz que nós devemos usar a favor de nós, no caso. Então, o que eu tinha a lhe dizer é exatamente isso, é uma questão de tempo. A Frelimo já está a sentir asfixia. Parece que aquele processo da diplomacia da senhora Macamo não deu em nada por causa da nota de repúdio emitida pelos moçambicanos. E os portugueses, franceses e italianos estão nervosos. Aqueles que estavam super interessados em conseguir uma garantia energética por intermédio deste processo todo aqui. Porque, querendo ou não, esta instabilidade aqui é um terreno fértil para que eles possam fazer os seus negócios. Por quê? Só para teres ideia, houve 20 milhões de euros destinados aos soldados ruandeses para que eles se mantenham enquanto combatem o terrorismo aqui em Moçambique. Número 2, deu-se algo em torno de 80 ou 85 milhões de euros igualmente a Moçambique, para que Moçambique cuide da questão logística no combate ao terrorismo, isso para poder salvaguardar os interesses europeus. Manos, nós temos que ficar de olho. Isto aqui ainda está na fase inicial. Nós vamos ver o que vai ser de Moçambique daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias. Dia 23 é daqui a pouco. Se tiver gostado deste vídeo, clica aí nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e eu te trago mais newses daqui a mais um pouquinho. Por agora é tudo. Até lá. Um beijão. Chupa!